Boa noite, pessoal. Boa noite. Bora lá chegar mais aqui nesse lugar cheio de conhecimento. Boa noite a todo mundo. Vamos lá transformar essa troca aqui sempre bem grandiosa. Ô, professora Janaína, super pontual, primeira pessoa que entrou. Pessoal, boa noite. Bom demais aí, todo mundo chegando. Boa noite, Karina. Que bom ter você por aqui. Boa noite, Arthur. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo sempre com a gente aqui nas lives do Taquara Preta. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou doutora em nutrição pela UFMG e junto com a Thalita criamos aqui o Taquara Preta para a gente fazer uma troca de experiência, né? Acolher aí os dilemas do produtor rural para que a gente possa, diante dos nossos conhecimentos, fazer uma troca com vocês para que realmente, né, todo mundo aí se fortaleça quanto aos conceitos e aí os aprendizados dentro da produção de leite. É esse o maior desejo, que vocês melhorem, que vocês sejam produtivos, né? Esse é o nosso maior desejo. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo que está chegando, Carolina, Emanuel. Bom demais ter todos vocês por aqui. A gente está no mês de março, focado a falar sobre produção de volumoso, mas é um tema muito denso e acabou que a gente no início aí teve a primeira live com a Isabela falando sobre planejamento forrageiro e hoje a gente vem com uma convidada assim muito especial porque tem colocado aqui nessa rede social muito conhecimento, então eu sou muito grata a ter a presença dela, que é a professora Janaína, e eu já vou chamá-la. Muito obrigada, gente. Simone, Ormar, muito obrigada, professora. Boa noite. Ei, tudo bem, Ana? Como é que tá? Estão me Tudo vendo, bem? gente? Tá tudo, Primeiramente, tudo certinho? tá, por aqui tá tudo bem. Tô te vendo tranquila. Então tá bom. Bem, Pes- primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite, mas antes também do muito obrigada, eu queria te falar obrigada por ser essa voz aí, essa professora universitária aqui na rede social, trazendo conhecimento para o produtor, para o técnico, mostrando o quanto que a gente quer realmente colocar na prática todo o ensinamento que a gente tem da universidade. Eu tenho muito orgulho assim de ver o trabalho que a senhora faz. Muito obrigada, Ana. Obrigado você e a sua colega aí que te ajuda a gerir essa rede social. A gente que tem rede social sabe que não é nada fácil, né? Esse trabalho todo. E eu contei mais ou menos essa história no domingo. Eu fiz uma postagem no domingo sobre isso, contando essa história, né? Que veio a pandemia, eu fiz esse movimento aí para os meus estudantes e acabou que o negócio tomou uma proporção imensa. Eu comecei essa pandemia, acho que eu não tinha nem 1.000 seguidores, 600 e pouco. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam ávidas por conhecimento e as pessoas estão muito dispostas a ouvir, né? E aí eu resolvi Sim. trazer aquelas pessoas todas para as lives de quinta-feira, né? E aí tem um colega, o Fernando, que brinca, que eu faço um simpósio de pastagem toda quinta-feira, né? Porque eu trago esse pessoal para poder conversar. Então, Ana, eu tô aprendendo mais do que ensinando, sabe? Porque os produtores me fazem perguntas, e eu acho que tem alguns produtores nos acompanhando aqui, que às vezes eles me deixam, assim, numa situação complexa. E aí eu não sei responder Uhum. tudo, né? Eu não tenho condição de responder Sim. tudo. E aí eu tenho que ir atrás de quem saiba, né? Então também a rede social me ajuda nesse sentido porque me colocou em contato com os melhores, né? Então as respostas que eu dou é sempre ou alguma coisa que eu sei ou então alguma coisa que eu peguei uma informação com alguém que é bom, né? Mas eu tenho aprendido muito, Ana, aprendido demais com os produtores, né? Aprendido demais com as dores deles, né? Hoje mesmo eu estava ainda há pouco Uhum. conversando com um produtor aqui que a gente atende no projeto de extensão, né? Ele falando da silagem dele que ele não conseguiu terminar de fechar hoje. Professor, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, calma. Coisa mais difícil que tem é a gente conseguir fechar um silo num dia. Você não é o primeiro, não vai ser o último, né? Então, esse tipo de coisa, assim, tá me fazendo crescer muito profissionalmente. Eu escrevi lá no domingo, sabe, Ana? Eu sou uma professora muito melhor hoje do que eu era um ano atrás. Porque a rede social, ela me colocou demais em contato com os produtores. E conhecer essa dor e participar desse processo, né, de tentar melhorar e fazer a tecnologia chegar,
está sendo muito gratificante para mim. Te agradeço pela confiança e por ter me convidado para vir conversar um pouquinho sobre aquilo que eu mais gosto de falar, que é pasto. Ah, que isso, é impossível não te chamar. Mas você tocou num ponto que realmente faz o meu coração palpitar, faz a minha mão ficar gelada. É isso, sabe? Difundir o conhecimento. Eu tenho uma questão comigo que tudo que eu aprendi, né, e a oportunidade que eu tive dentro da academia, eu quero transformar ela cada vez mais prática e cada vez mais assim, palpável do produtor entender. E eu me identifico muito com a senhora, porque é exatamente que você pega mesmo na mão, vamos lá, vamos te explicando o cálculo. Às vezes eu vejo os seus vídeos, eu acho muito didático. Então, parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigada. E vamos continuar aí, fazendo o que puder. Enquanto a gente tiver saúde, tiver força e um pouquinho de tempo, porque o tempo que eu dedico aqui Amém. É pesado, e nós vamos fazendo, vamos trabalhando. Sim, também cabe a gente falar aqui até no início, né? Força para todo mundo, porque eu na minha cidade, eu estou em Juiz de Fora, é uma cidade que está passando por uma condição muito pesada quanto à questão da Covid, e a gente sabe que isso já chegou na zona rural, então também que a gente possa também ser aí luz também para as pessoas nessa hora, né? Dessa troca aqui de conhecimento. Então, gente, quem não conhece a professora Janaína, acho meio difícil, mas é a professora de pastagens da Federal de São João del Rei, uma cidade maravilhosa, bem pertinho aqui de Juiz de Fora. Também coordenadora do GFOR. E firme aí, ó. Fiquem ligados na página dela, no @Forra de Cultura e Pastagem, porque sempre colocando muito material prático e aconselhando muito os produtores rurais. Então, professora, assim, ainda tem produtor que chega para mim e fala: pô, vou investir mesmo no pasto? Será que eu vou gastar esse dinheiro? Será que vale mesmo a pena? Entendeu? Será que eu investir, colocar meu dinheirinho ali nesse pasto, porque é uma coisa tão natural, já tem aqui, tá do lado da propriedade, para que eu vou fazer isso? Será que mesmo que vale a pena, professor? Pois é, Ana. O cara, quando me responde, me faz uma pergunta dessa, eu geralmente perco um pouco a inteligência emocional, né? A vontade que eu tenho é de sacudir e falar assim: meu filho, como que você me pergunta isso? É claro que vale a pena, né? E agora, em contrapartida também, Ana, a gente tem produtores que têm um pensamento contrário. Ontem mesmo eu tive uma propriedade, vocês viram lá o capiaçu, o sorgo gigante que eu coloquei lá na página, é de um produtor de ovinos, aquele material todo lá, aquele capiaçu todo, é para ovelha, não é para boi não, tá, pessoal? E a gente, lógico que a gente também tem produtores de leite. Aliás, eu só tenho esse da ovinocultura, o restante é tudo produtor de leite, nosso projeto de extensão. E ele falou assim: eu quero investir em pasto. Eu tenho a contrapartida, né? O que eu quero dizer para vocês em relação a isso é o seguinte: ó, aquela hashtag que eu sempre quero subir, e ela tem subido, bastante gente tem usado, eu quero até deixar aqui para vocês usarem. Hashtag no pasto é mais barato. É mais barato. É indiscutível isso. No pasto é mais barato. Então você tem que investir para você diminuir o seu custo de produção. O quilo da matéria seca no pasto, ele é muito mais barato do que o quilo da matéria seca ensilada, fenada, tá certo? É mais barato que o quilo do concentrado. Então, quando você não investe no seu pasto, você vai gastar mais em concentrado, né? Então, a resposta para a sua pergunta é o seguinte: vale a pena investir no pasto? Vale a pena e muito. O Fernando chegou aí. Fernando, eu falei de você, que você brinca do congresso aí, que fala que toda quinta-feira é um congresso. Tá? Então, vale a pena investir muito, porque é a forma de alimentação mais barata para o seu gado. Tá? Comida para vaca é capim. O restante a gente dá para a gente complementar uma questão relacionada à exigência, porque a gente vem melhorando geneticamente nossos animais para terem alta produção e, consequentemente, eles são mais exigentes. Aquilo que a forrageira não consegue completar, não consegue entregar, você vai completar no coxo. Só que a sua forrageira, ela tem capacidade de entregar mais do que você muitas das vezes imagina. Tá? Então, tem plantas forrageiras aí que pode chegar a 8, 9, 10% de proteína, e quando você vai pegar a análise do pasto do camarada, ela está com 3. Mas ela tem potencial para chegar a 9. Esses outros 6 aí, eles estão perdidos em algum lugar. Eles estão perdidos numa falta de adubação, eles estão perdidos num manejo mal feito, eles estão perdidos na sua falta de entusiasmo de querer melhorar os seus pastos. Ô, gente, tem uma outra coisa que é fundamental. Não tem nada que valorize a sua terra mais do que um pasto bem formado. Eu estou falando da valorização da terra. Você chega para comprar uma propriedade,
Se ela tiver com uma área degradada, tá? Ela vai valer menos, não adianta. Tanto que o pessoal, quando vai vender, coloca toda formada em braquiária, parte dela formada em pânico. Isso aí é propaganda de imobiliária, do pessoal que vai fazer a venda de imóvel rural. Então, esse é o tipo de coisa que você não... que a terra está ali, ela já é minha, eu tenho muita, vou deixar. Não faça isso. Porque tem questões ambientais envolvidas e a pressão em cima da pecuária está cada vez maior. Tem questão econômica para você diminuir o seu custo de produção. Tá? Tem a questão da valorização da sua terra. E você saber que você sabe manejar um pasto e ter um pasto bom ali. Então, a resposta para sua pergunta é: vale a pena investir. Não só pode, Ana, como deve. Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que quando o produtor ele entende realmente que eu falei isso lá com a Isabela, né? Que a gente está lidando com um animal ruminante e que ele tem um potencial de expressar ali a produção dele consumindo volumoso, então a gente acaba sendo cego se a gente não investe nesse volumoso. Então, mas investir no volumoso, cabe aí a gente falar também que não é e não existe nada na vida milagroso. Então, por favor, pessoal, não fica olhando para o que um cara da propaganda colocou, que é aí que vai ser a sua solução. A gente precisa entender, então, os processos que a gente precisa seguir na escolha melhor dessa forrageira e até antes, pensando na questão do seu solo, que muito produtor nem olha para o solo. O solo é a que base. tem. Isso. E aí acaba que você realmente não vai colher. Então, às vezes os outros falam, tá pegando é porque minhas vacas, é porque é alguma coisa que o concentrado. E ele está esquecendo de uma coisa que ele está ali, que ele pode produzir, que é o pasto. Então, muita atenção a essa questão, sabe? Porque às vezes está ali no seu lado. Quando você falou nessa questão, vale a pena investir no pasto, eu já pensei no livro que a gente está finalizando, ele deve estar pronto muito em breve, que é o livro Seu Dinheiro é Capim. E ele está sendo escrito justamente com esse foco, né? Que o produtor entenda que o dinheiro dele é capim. Tá? Então, que se você pensa lá na reciclagem do nutriente, é como se entra esse dinheiro, vai ser formado, e aí o animal vai excretar fezes, urina, deixar um pouquinho, como se fosse um troco que você está recebendo, um rendimento de baixa, que eu estou considerando no livro, a gente está escrevendo, estou dando uns spoilers do livro aqui para vocês, a gente considera essa reciclagem de nutrientes como investimento, né, que a gente vai fazer, que tenha baixo retorno, aquele investimento que você faz mais seguro, né? Tem investimentos que você vai fazer que são aqueles investimentos que você arrisca mais. Então, nós vamos dar uma intensificada, vamos colocar altas doses de adubo, né? Então, porque o seu dinheiro é capim e tem que ser tratado como tal. Essa que é a questão. Então, quando você desperdiça, ninguém rasga dinheiro, mas todo mundo roça capim. Entende? Professora, essa comparação é muito radical. Não, ela não é radical. Eu quero que isso fique mesmo gravado para vocês. Você roçar um pasto que você adubou, você aduba o pasto. Daqui a um dia você vai lá e roça porque não teve boca de bicho para comer. Você fazer um negócio desse é a mesma coisa que você rasgar dinheiro, Ana. Entende? Por quê? Porque o adubo lhe custou dinheiro. Esse adubo vai ter que ser convertido em produto vegetal, tá? Esse produto vegetal vai ter que ser consumido pelo animal e esse consumo vai ter que ser convertido em produto. Então, o dinheiro começa a ser depositado lá no solo quando você coloca esse adubo. E ele vai terminar rendendo para você em produto animal. Aí você simplesmente desvaloriza essa etapa, tá? E aí vai e corta. Mas esse cara que aduba e corta, ele ainda é menos pior do que o cara que não corta. Desculpa, do que o cara que não aduba. Tá? Hoje mesmo recebi uma pergunta, assim, um áudio no WhatsApp. A pessoa fez a seguinte pergunta para mim. Eu tive vontade de não responder, mas lógico, né? A pessoa é professora universitária, educada e tal, então eu respondi. Né? De um jeito talvez não muito doce, mas eu respondi. O áudio falava, até eu vou gravar um Reels com esse áudio. O áudio, a pessoa me perguntava assim, professora, tô lendo uns negócios aqui, você acha mesmo que vale a pena adubar a pastagem? Aí eu botei aqui bonequinho com o olho regalado, né? A pessoa perguntar isso pra mim, ela tem que ser corajosa, né, Ana? Tem. Aí, não tem? Eu gostei da audácia. Eu falei assim, olha, pessoa assim Aí eu botei aquele bonequinho de olho aberto, né? E aí falei assim, escrevi assim, você me segue no Instagram e no YouTube? Você segue lá nossas redes sociais? Sigo. Eu falei, não segue. Porque se seguisse, não viu nada, não estava perguntando isso, entendeu? Porque eu tenho milhares de vídeos que estão dizendo quanto vale a pena você fazer adubação, mas fazer adubação de forma correta.
né? Você fazer adubação planejada, não é simplesmente ir lá pegar o adubo e pum, jogar. Né? Até lembro que nós tivemos uma conversa anterior a essa live em que você pediu para eu falar de alguns pecados, né? Que o produtor comete, né? Alguns pecados. Então, assim, esse é um dos pecados, Ana. Esse é um dos pecados. Há o outro dizendo aqui, a Carol tá falando, eu ri. Não ri não, porque você é pra chorar, tá, Carol? Esse é um dos pecados, é a pessoa achar que pode simplesmente chegar e jogar o adubo. Não funciona assim. Você tem que ter feito análise de solo, você tem que saber qual é a fonte que você está utilizando, você tem que saber se está na hora certa de adubar, você precisa saber se vai ter perdas, ou mais ou menos perdas, você precisa saber que você tem que dividir a dose, porque altas doses a planta não aproveita, você tem que saber que o fósforo entra no plantio e o nitrogênio e o potássio entra na cobertura. Né? Então, um dos grandes pecados é você fazer adubação de forma indiscriminada sem uma assistência boa. Né? Então, existem algumas perguntas, Ana, que me fazem, e por isso que eu vejo a importância da gente estar tendo essa conversa, por isso que eu vejo a importância, né, da gente tentar levar o máximo de ciência que a gente pode para os produtores, porque esse tipo de pergunta, ela acontece. Né? Então, me perguntaram na caixinha do Stories hoje, está postado lá, quem quiser pode ir lá olhar depois da live, agora não, né, pessoal? Está postado lá, a pessoa perguntou assim, professora, você colocou... Ah, não, esse eu acho que não, ele não me perguntou na caixinha, acho que ele me perguntou no privado, não tenho certeza. Você, quando foi plantar o capiaçu, você colocou a semente, a muda, junto com o fósforo? Não coloca o fósforo, depois cobre com a terra e coloca a muda por cima? Eu falei, não. Pode botar juntinho, igual o lua de mel. Casou de novinha, sem que esse casamento que dorme de conchinha, porque dormir de conchinha é só para conversa de casamento. Eu tenho 23 anos de casado, dá um calor aquele negócio, vão para cada canto. Esse negócio de dormir de conchinha é só para namorar. Depois que casa, então é como se fosse um casamento, entendeu? É um casamento. Você vai lá e joga o fósforo, faz a caminha, depois bota a muda para deitar em cima e cobre. Pronto! Não tem que ter mais esse trabalho. Né? Outro dia eu estava dando um curso para técnicos e aí o pessoal perguntou, técnicos que fazem venda, né? E aí o pessoal perguntou assim, professora, eu posso misturar o fósforo junto com a semente? Porque queima. Eu falei, não, se você misturar na hora que você for fazer a semeadura, você pode misturar. Então tem muitos mitos, entendeu, Carol? Que precisam ser quebrados. Então são muitos pecados são cometidos por desinformação. Entende? Única e exclusivamente por desinformação. Esses pecados que são cometidos por ignorância, eles não são pecados condenáveis. Isso aí vale até para a nossa vida religiosa também, né? Deus não condena ignorante. Tá? Então, esses pecados, por exemplo, o cara não saber que pode colocar muda junto com o fósforo, o cara não saber que pode misturar semente no dia que vai fazer a semeadura, ok. Tá? Ele, de qualquer jeito, vai pôr o fósforo num dia e semente no outro. Ele vai cobrir, mal não vai fazer. O problema, Carol, são os pecados que são cometidos por informações erradas, que são duas coisas diferentes. Desinformação é uma coisa, agora uma informação errada que se propaga é muito grave. E o que eu tenho observado, Ana, é que tem tido muitos especialistas rasos na internet. Entende, Ana? Você vê gente falando com uma propriedade de certos assuntos. Outro dia eu vi um vídeo que tinha, sei lá, 200 mil visualizações de um cara plantando um capiaçu, fazendo a calagem junto com a adubação fosfatada e botando capiaçu, botando as estacas de capiaçu. E comentários assim, que eu fiquei até com inveja do cara, que o cara só foi chamado de lindo. Nossa, eu sei demais, esse vídeo tá top, esse vídeo me ajudou muito. Eu falei, meu Deus, mas tem um erro crasso nesse vídeo. Entende? Tem uma coisa seríssima. Então, isso aí o produtor tem que tomar cuidado, Ana, com a fonte da informação. Sabe? Porque aí, Ana, os pecados começam a se acumular. Entende? Então, a fonte da informação é muito importante. Sem dúvida. Nossa, com certeza. E aí, a gente acaba caindo num pecado atual, né? Que é propagar essas inverdades, né? Exatamente. Porque quando a gente que trabalha no setor e está levando conhecimento, quando você pega uma questão dessa, quando você vê, não é só um cara que você está respondendo, é uma legião de pessoas que já acreditam naquela Exatamente. questão. Então, realmente, né, a gente que está aqui, eu acredito que a senhora, como a senhora diz, né? Ai, não me chama de senhora, não. Não me chama de senhora, não, tá doido? Você. Aí, a Vânia tá aqui. A Vânia é uma pessoa muito querida, de vez em quando ela acompanha as lives, Ana. Você deixa eu só fazer um parênteses aqui, rapidamente, para falar dessa pessoa fantástica que tá aqui. Eu vou falar rápido, porque se eu demorar para falar, talvez eu me emocione. A Vânia, se eu tô aqui falando com você,
Aí eu não vou conseguir continuar. Se eu tô aqui falando com você, eu devo muito a ela. Então vocês também devem muito a ela. Porque ela foi uma das pessoas que mais me incentivou na vida. Ela é uma amiga muito querida, alguém que me deu meu primeiro emprego, que nem era na área de zootecnia, obviamente que não. Foi a primeira pessoa que fez eu acreditar no meu potencial e saber que eu ia longe. Então, é uma pessoa que eu amo muito, a quem eu tenho toda a gratidão. E se hoje eu estou aqui, vocês estão me ouvindo, todos nós devemos muito a Vânia. Um beijo para você, minha amiga. Exatamente. Exatamente. Eu ia falar, Vânia, nós te agradecemos por ter acreditado nesse potencial aí, colocado essa mulher aí fantástica para falar para todo mundo e trazer conhecimento. Aqui, olha, Não, fico emocionada só de pensar nela, porque vocês não têm noção de quanto ela me estendeu a mão. Mas enfim, vamos continuar. Vamos falar de capim, né? Não, mas falar essas coisas reais, professor, é muito importante, porque se o pessoal soubesse um pouquinho do que é o trabalho ali que a gente faz, às vezes, de estudar. Às vezes eu também recebo pergunta que a gente fica dias e dias estudando, tentando colocar aqui para o pessoal, trazer um conhecimento. A gente tem que ser grato mesmo. Eu tenho muita gratidão por ela, é uma pessoa que eu devo muito só pelos incentivos e por quanto ela fez acreditar. Mas é isso, né, Ana? Bom também. Deixa só eu falar um negócio bastante interessante aqui. Nós estamos lançando um e-book. Eu vou deixar disponível para o pessoal gratuito, né? Os e-books são todos gratuitos. Que a gente vai falar de 5 mitos na adubação de pastagem, sabe? E eu fiz até um vídeo no YouTube falando sobre... falei 4, que eu tô deixando o 5º mito para o pessoal ler o e-book lá para ficar curioso, né? Então, assim, o primeiro mito, que eu acho que também é o primeiro pecado, que a gente junta com o que você quer que eu fale aqui um pouquinho, o primeiro mito que eu também acho que é o primeiro pecado, é achar que pastagem não precisa de adubação, que tem a ver com essa conversa que eu tive hoje no WhatsApp com essa pessoa que me perguntou se pasto precisa de adubação, tá? E se a gente for, nós temos aqui quase 100 pessoas na live, se a gente for perguntar quantos são produtores, vamos ver a porcentagem daqueles que já ouviram essa história, tá? Qual é a porcentagem de produtores aqui que ouviram, pasto não precisa adubar, tá? Isso aí tem um propósito, isso aí tem um fundamento. Por que as pessoas estão dizendo isso? Ninguém tira nada, né? Tudo bem, uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando uma verdade. A gente tá aí as fake news para poder provar que isso aí acontece. Um abraço para a pessoa Nilma do AgroVerdades. Pessoal, segue lá o AgroVerdade, que esse homem aí é um baluarte na luta pelo agronegócio, viu? Segue o professor Nilma. Ele, assim, é fera demais. O meu maior exemplo aqui em rede social é ele pela coragem e por tudo que ele tem feito. Essa questão de falar que pasto não precisa de adubar, Ana, ela tem um fundamento. O que é esse fundamento? Não é uma coisa completamente sem sentido, tá? Vejamos, né? Você estudou lá na sua pós-graduação, na graduação. As plantas que nós temos hoje, utilizadas na maioria dos sistemas de produção no Brasil, tá? Elas são plantas de origem africana. Sorte nossa que elas são plantas de origem africana. Por vários motivos, é uma grande sorte essa. Tá? Primeiro, porque se desenvolveram num processo de coevolução com grandes herbívoros e são extremamente adaptados ao pastejo. As bichas baixaram o meristema apical, elas têm plasticidade fenotípica. Eu fui numa propriedade ontem que tem situação de sub e super pastejo, é a mesma planta, porque ovelha é um bicho danado para comer, né? Ele escolhe o que quer comer, ele é muito mais seletivo do que bovino, né, Ana? E aí, um pedaço, assim, gente, parece que tem uma cerca, mas não tem. E tem um vídeo que eu vou colocar para mostrar para vocês. A planta tem tanta plasticidade fenotípica que quando ela é pastejada demais, ela toma uma forma completamente daquela que foi deixada no pastejo. As ovelhas mostram isso pra gente muito bem, né? Então você tem que diminuir cada vez mais as áreas para você forçar elas a consumirem aquela que está passada. Então é a mesma planta. Via lá a braquiária, ela estava assim, rapada, toda encostadinha no chão, crescendo que nem uma batatais praticamente, parecendo prostrada. E a outra, ela alongada, quase que totalmente cespitosa como a marandu. Estou falando da decumbens, tá, pessoal? Quase cespitosa como uma marandu. Isso é adaptação ao pastejo. Ela muda a sua fenologia, a sua morfologia, né, para poder se adaptar. Então, ela é uma planta muito resistente ao pastejo. Esse é o nosso primeiro golpe de sorte aí na vinda dessas plantas africanas aqui para o Brasil. Ok. Segunda coisa que nos dá uma ajuda, Ana, muito grande nesse sentido. Lá, se a gente for parar, né, ver a nossa região do globo, nós vamos ter uma condição de solo muito parecida. Quando a gente pega aquele mapa clássico, marcando pra gente, Ana, as partes do globo que tem acidez, quando você pega esse mapa clássico,
tá? Você vai ver que a África tem a mesma condição de acidez do que o Brasil. Chuchu, beleza. Elas se desenvolveram lá na África, com grandes herbívoros pastejando, em ambiente ácido, com baixos teores de cálcio e magnésio. É o processo de evolução da bichinha. Ela chega aqui, ela se adapta bem a esse tipo de solo. Entende? Então, realmente, quando você faz um comparativo, ela precisa de muito menos adubo do que precisaria um milho, né? A correção de solo tem que ser vista com menos atenção, né? Do que você vai ver para uma soja da vida, por exemplo, principalmente porque aqueles risóbios são enjoados pra caceta, não entra pH baixo. Entende? Porque risóbio é um bicho chato pra caramba de lidar. Sabe? Então, gente, tem um fundamento. Além disso, elas vegetam em áreas que não vegetaria outra coisa. Por exemplo, toda a área de lavoura pode virar pasto, mas não é toda a área de pasto que vira lavoura. Né? Por quê? Justamente por causa dessas adaptações, tá? Porque a planta foi adaptada a esses sistemas com baixa fertilidade. A gente tem, por exemplo, você não imagina nunca você cultivar soja no topo do morro, mas você tem boi lá. Não estou dizendo que isso está certo não, tá, pessoal? Que a gente tem leis que dizem pra gente até que ponto de declividade a gente está indo. Mas você tem, eu moro em Minas Gerais. Aqui em Minas a gente só vê o sol meio-dia, né? Quando ele está em cima da cabeça. Porque fora isso você tem morro cobrindo o sol. Né? Então a gente está aqui numa região bem amorrada. Não é bem assim, né, Ana? Você está aqui pertinho de mim, a nossa região tem muito morro. Oh, completamente. No Juiz de Fora aqui, né? O Mirante é um lugar para ver o mar de morro. Pois não é. Sem sombra de dúvida. Consegue quase ver o Rio de Janeiro, né? O Juiz Forano quase que vê o Rio de Janeiro. Marizia pega solta aqui. Vocês sabem, né, gente? Que o Juiz Forano ele é mais carioca do que mineiro, né? Tomara, a Ana não pode me bater porque ela tá longe de mim. Mas o Juiz Forano ele é mais carioca do que mineiro, né? Ninguém precisa saber, né? Só com a Marizia, que é uma coisa doida. Perde carro por causa disso. Mas, professora, e aí acaba que a gente precisa realmente, né? O produtor, a gente recebeu várias perguntas sobre isso, né? Todo produtor, ele quer muito que você responda para ele qual a forrageira que ele deve escolher, né? Qual é a planta que ele deve escolher. E aí, acaba que a gente, na condição que a gente está aqui, eu falo muito isso aqui no Taquara Preta, que você, produtor, precisa realmente entender aonde que a sua propriedade está. Qual que é o clima aí da sua região? Qual que é esse morro? Tem morro aí na sua propriedade? O que é a sua condição? Porque, gente, Brasil, eu estava um dia falando com um cara do Paraguai. Então, assim, é muito amplo. Realmente, às vezes, eu fico até um pouco triste que o pessoal fica esperando respostas da gente assim, me fala agora que eu vou plantar hoje. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo disso, Ana. Também. Porque hoje mesmo tem até uma pessoa que eu não sei se ela está assistindo aqui, eu não respondi ele ainda, deixei lá como não lido, que ele perguntou que ele viu que a Embrapa manda fazer de tal espaçamento e um outro produtor falou que é para fazer em tal espaçamento que eu ia desempatar, né? Então eu nem respondi na hora, né? Que eu vou responder tecnicamente, né? Para os produtores que estão ouvindo a gente aqui, em relação a isso que você está comentando, o que a gente pode dizer para vocês, gente, é que a melhor forrageira que existe é aquela que você sabe manejar. É isso. A melhor forrageira que existe é que está na sua propriedade, que se você aprender a manejar, ela vai ser perfeita para você. Tá? Então, não tem essa história de você ter uma forrageira milagrosa que vai te entregar resultado sem adubação. Tem uma coisa, Ana, que a gente não consegue separar em hipótese nenhuma. Espero que seja que nem eu e meu marido no nosso só 23 anos, que dure muito, sabe? Não separa de jeito nenhum. Que eu brinquei aqui, né, falando dele, que o pessoal vai achar que eu tô achando um saco ser casa desse tempo todo, mas não é não, é bom demais, tá, gente? São coisas que não se separam. Plantas muito produtivas, pessoal, são plantas exigentes em fertilidade do solo. Não adianta. Você compra e já vem pronto. Você quer uma planta de alta produtividade, como, por exemplo, capiaçu. Capiaçu, ele tem altíssima produtividade, mas aquilo ali, meu filho, é um dreno. Aquilo tira nutriente do solo, que é uma beleza. E ainda tem um agravante, pessoal. A cultivar capiaçu, ela vai ser utilizada com 2 propósitos. Ela vai ser utilizada para corte verde ou ela vai ser utilizada para silagem. Eu não tenho retorno. Não tenho retorno. Você corta aquilo lá embaixo, no talo. Você bota aquilo lá embaixo e tira, pica e leva para lá. Não tem vaca ali fazendo excreta, não tem excremento, não tem fezes, não tem urina ali, gente. Então o retorno da matéria orgânica é nulo.
Então ele puxa e você ainda nem tem a volta, tá? Então você quer um capim produtivo? Então você prepara aí o seu bolso para poder fazer um investimento em adubação. Cada vez que corta tem que adubar, tem que jogar matéria orgânica, porque senão não vai funcionar. Aí você vai dizer o quê? Esse capim não presta. Aí você tem uma braquiária na sua... Não, desculpa, professora. É porque eu ia falar assim, eu ainda acrescento com o produtor, falo, olha, além disso, estuda esse capim aí antes. Entenda o manejo dele, porque aí ele investe em adubação, ele vai ter ali aquela resposta daquele capim que ele escolheu, e aí ele não sabe manejar. Pronto. Não adianta nada. Não adianta nada. Porque assim, tem uma figura que ela é muito clássica, que a gente utiliza aí, né, nas aulas e tudo mais, em que ela fala que o processo de produção de forragem ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o crescimento. Essa é a primeira etapa. Você foi lá, adubou, pegou a semente bonitinha, com alto valor cultural, a professora interpretou seu resultado de análise de solo, você fez tudo do jeito que ela falou, bonitinho, uma gracinha. A forragem foi produzida, é a primeira etapa, a produção. Eu vou pular a etapa do meio, tá? Você vai ter depois a última etapa, que é a etapa de conversão, que é aquela que você vai fazer seu animal converter aquilo em produto animal. E depois você tem a etapa de crescimento. Essa etapa aí, ela é extremamente... Desculpa, a etapa de utilização. Essa aí é extremamente importante. Essa etapa do meio é a etapa de utilização. Porque, gente, não adianta nada você adubar, não adianta nada você trocar a forrageira, não adianta nada você comprar o melhor plantel, gado cabeceira, não pegar animal de fundo. Não adianta você fazer isso se você não sabe colher. Se você não tem animal o suficiente para consumir esse pasto. É jogar dinheiro fora. Então, quando você escolhe uma planta forrageira exigente, mesmo que você queira atender a exigência dela, porque você chamou lá um zootecnista, um agrônomo para fazer as recomendações para você, tudo bonitinho, se você não tiver a manha da colheita, não adiantou de nada você ter feito isso. Essa etapa é muito importante. E o que quer dizer essa etapa de utilização? É capacidade de suporte, gente. Aí você... Mais um pecado. Vamos falar de mais um pecado aqui. A Carol brincou que são os 7. Eu não sei se nós vamos chegar aos 7 por causa do tempo, tá, Carol? Porque eu falo mais que pobre na chuva. Tá? Mais um pecado que a gente tá falando aqui. Vai falar aqui. Um pecado grande que o produtor de leite comete. Tá? Errar a capacidade de suporte. Você tem que saber o quanto o seu pasto aguenta. Você vai fazer uma festa de 15 anos para tua filha, você vai ficar enchendo o saco da tua mulher para saber quantos convidados ela tá chamando. Porque você não vai querer passar vergonha, você não quer que falte comida. Você não quer que falte comida na festa de 15 anos da tua filha. No casamento da tua filha, você não quer que falte comida. Mas nas suas vacas, você não tá muito preocupado com isso. Que quem tá pagando a festa da sua filha são suas vacas. Você tinha que estar preocupado com as vacas. Como que tá essa questão? Você tem que fazer, ó, eu tenho tantas vacas, é que nem um salgadinho, né? Como é que é a história? A Luana deve saber. A Luana, minha aluna, tá aí. É 10 salgadinhos por pessoa numa festa? Carne a gente faz 300 gramas, né? Não sei direito. Na faculdade, todo mundo esfomeado na faculdade. Aí conta mais. Mas, por exemplo, faz um churrasco. Qual é a conta do churrasco? 300 gramas por pessoa. Churrasco sem Heineken, viu, pessoal? Não esquece isso, não. Nunca mais nós vamos beber Heineken. Tá? Aí você vai lá, 300 gramas por pessoa. Isso aí é o quê? Demanda. Eu vou chamar lá 50 pessoas, vezes 300 gramas, eu preciso comprar tantos quilos de carne. O que eu posso fazer nesse churrasco? Eu posso dar uma diluída. Eu posso comprar asinha de frango. Eu posso comprar um porquinho que é mais barato que uma picanha. Eu compro ali, né? Uma linguicinha que é bem mais em conta. Eu não preciso comprar 10 quilos de picanha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Eu não preciso fazer um pasto só de pânico. Eu não preciso fazer toda a minha propriedade de mombaça. Eu posso fazer o quê? Eu dou a linguicinha do churrasco, que é uma braquiária, para um animal de menor exigência. Certo? Aí eu vou trabalhar com pânico para aquele animal de maior exigência. A picanha tá lá. A picanha você vai dar lá para a diretoria, né? Você vai dar lá pro sogro da filha. Você chega lá para fazer uma graça com a picanha pra tia da filha. Você chega lá para tua mulher. Entende? Então é assim que tem que ser feito o seu planejamento forrageiro. Você tem que saber demanda e oferta. Qual é a minha demanda? Quanto eu tenho que ter de oferta? Depois que você faz essas contas, você vai descobrir como que você vai alcançar essa oferta, gente. A demanda, ela tá lá. Você só consegue diminuir a demanda se você vender animal. Você vai aumentar a demanda se você comprar animal. Agora, se você tem um bom planejamento forrageiro,
tem um cidadão que planejou mal e está querendo vender bicho por um preço baixo. Tem umas vacas boas lá e você está querendo aumentar o seu rebanho. Se você tiver feito um planejamento forrageiro bonitinho, tá tudo redondinho, você fala, eu vou comprar porque o preço tá bom, eu tenho como alimentar essas vacas. Quantas vezes você deixou de comprar porque você não tinha comida? Quantas vezes você deixou de comprar porque esse cara fala assim, meu Deus do céu, não tem pasto para essas vacas, não tem silagem? Quantas vezes você fez, e me desculpe o termo que eu vou usar aqui, quantas vezes você fez a cagada de pagar uma fortuna numa silagem no final do período seco que você dimensiona mal o seu silo? Quantas vezes você fez isso? Gente, pra mim esse trem de ficar comprando silagem, é ruim pro cara que vende silagem, isso que eu tô falando, o cara vai querer me matar. Mas esse trem de fazer um planejamento errado, pra ficar comprando silagem no desespero no final da seca, a gente só acaba comigo, dá vontade de sentar. Vira bengala. Então, aí, seu custo de produção, ó, explode, tá? Seu custo de produção explode, tá? Então, o que você tem que fazer? Você já sabe a demanda, né? Você já sabe lá quantos convidados você tem na festa e quanto cada um come. Você já sabe quantas vacas você tem, quanto cada uma come, quanto cada uma vai precisar, multiplica pelo número de vacas, multiplica pelo tempo. Demanda, tá? Aí você precisa saber da sua oferta. Ó, para atender essas vacas aqui, eu preciso produzir 40 toneladas de matéria seca por hectare ano nos meus pastos. Eu tenho que considerar lá que na seca tem uma dificuldade, a distribuição não é uniforme, não tem irrigação porque tá caro. O que eu vou fazer aqui? Tem que dar meu jeito. Então, eu vou diferir um pasto, fazer um feno em pé, eu vou fazer qualquer coisa, tá? Mas eu tenho que fazer esse planejamento. Então, eu tenho que aumentar essa oferta. Olha, mas eu tô achando que eu não dou conta, porque meu pasto não tá produzindo 40. Esse meu pasto tá produzindo aí uns 15. Então, beleza, vamos começar a manejar? Vamos adubar. Se você aduba, você consegue chegar nos 40. Chuchu, beleza. Só que, professor, eu acho que eu tô precisando diferir uns pastos. Porque na seca eu tô com pouco capiaçu, tô com pouco milho, minha lavoura de milho esse ano tava com muita planta invasora porque eu não comprei herbicida. Então, o que eu vou fazer? Aumenta um pouquinho a adubação para você diferir o pasto. Faz um planejamento por diferimento para você ter forragem na seca, para você não passar aperto. Então, nós temos várias estratégias para você fazer o seu planejamento ao longo do ano. A Ana sabe disso, tá? Que a gente tem essas várias estratégias, esse assunto, cada estratégia dessa é assunto para uma live nova. Mas qual é o maior pecado? O que eu quero dizer desse pecado aqui, Ana? Quero dizer que não ajustar a demanda com a oferta é um pecado gravíssimo. Porque primeiro você perde desempenho, depois você vai degradar seu pasto, e aí é só ladeira abaixo, gente. Porque você recuperar uma área degradada é muito caro. Para formar uma área, hoje estou gastando... Eu fiz uma enquete dessa no Instagram e eu recebi respostas de várias localidades do Brasil. Eu agradeço muito os seguidores que colaboraram. A média brasileira, nas várias regiões, eu fiz a separação, uma hora eu vou publicar isso, eu fiz a separação por região. Tá? A média brasileira, ela está em torno de R$2.000 para você fazer uma recuperação de uma área que está iniciando o processo de degradação. Tem produtor que gasta até 5 mil com o tamanho degradado. Tá? Então, é muito caro. E outra coisa, gente, pastagem é perene. Você implementa um pasto, esse trem de ficar trocando de pasto, ficar sementeando pasta a cada 2, 3 anos, isso não pode. Tem que riscar isso do caderninho de vocês, pelo amor de Deus. Pasto é perene. Sai desse pecado. Deus condena. Esse troço é para você plantar e o seu neto andar a cavalo em cima dele. É isso. Você tá entendendo? Você vai plantar ele ainda. Mas seu neto vai andar a cavalo em cima dele. Não pode que você tenha que ficar reformando. Vou reformar um pasto aqui, vou reformar. Não existe isso. Um pasto bem manejado, gente, ele só precisa de manutenção. Ele não precisa de reforma. Ele precisa só de manutenção. O que é a manutenção? Adubação de cobertura todo ano. Nossa, professor, tem que adubar todo ano? Tem, meu filho. Todo ano você tem que adubar. Tem que ir lá comparecer com adubo no seu pasto. Tem que adubar todo ano e ajustar manejo, ajustar o número de boca. Gente, facilita a vida da sua vaca. Não faz ela ficar andando que nem uma doida caçando forragem, não. Tá? E não deixa ela ficar enrolando a língua meia hora, igual se enrolando macarrão no garfo. Deixa ela só botar a boca e puxar, botar a língua e puxar. Faça isso. Quando você entrega um pasto ruim para sua vaca, é a mesma coisa de você estar entregando um garfo para comer sopa. Você ia gostar se eu entregasse para você um garfo para você comer sopa? Não ia.
Quando você dificulta a colheita de forragem, é a mesma coisa, você está dificultando a sopa ali. Tá? Então, por favor, para com esse trem de ficar todo ano reformando pasto. Vamos trabalhar no manejo desse espaço para recuperar a produtividade, trabalhar nessas capacidades de suporte. Excelente, professora. É exatamente isso que era o objetivo mesmo aqui da live, da gente dar realmente esse puxão aí no povo e mostrar isso, sabe? Principalmente capacidade de suporte, principalmente falar dessa questão da troca de forragem, porque isso a gente vê muito, o pessoal parece que enjoa. Como assim, cara? Você nem conhece o potencial dessa planta que você tem. Então, é isso, sabe? Investir realmente no que tem. A gente recebeu uma pergunta que eu acho que é bem pertinente colocar ela aqui agora, professora. Sim. Esqueci o nome dela, me desculpa, pessoal. Ela perguntou o seguinte: há algum aplicativo hoje ou algum lugar que ajuda a gente a entender aí o potencial de cada planta forrageira? Tipo, tem alguma coisa não, hoje? Um aplicativo para entender o potencial não, mas tem um aplicativo que te ajuda pelo menos a saber o que você espera da produtividade, o quanto você tem que adubar, se ela é altamente exigente, com baixa exigência. É um aplicativo gratuito da Embrapa que chama Pasto Certo. Mas ele só te dá as características da forrageira, tá? É igual um livro que tem lá assim, Braquiária decumbens, baixa exigente de fertilidade, ela tem pilosidade assim, assado, ela tem tricoma, não tem, ela cresce para cima, para baixo, a flor é assim, assado. Ela produz 18 toneladas de matéria seca por hectareano, é isso. Tá? Existem vários outros aplicativos, até eu fiz uma live com o professor Márcio Lara, que simulam situações em que a forrageira está vivenciando. Então, você pode ter um pasto adubado, não adubado. Tem até um aplicativo novo aí do pessoal, o Bovexo, né, que ele prevê toda a estrutura da fazenda, tá? E são empresas sérias que fazem os trabalhos. E aí você consegue fazer umas estimativas, entendeu, Ana? Aí você joga lá o passo que você tem, ele já tem umas simulações, você joga o ambiente em que você está e ele já fala qual é a capacidade de suporte que você deveria estar através de modelos matemáticos que foram gerados. Né? Então, existe sim vários programas, mas o aplicativo que te ajuda a diferenciar as plantas e o potencial de produção é o Pasto Certo, que é facinho, só você baixar, ele tem para iOS e para Android, e esses outros aplicativos aí. Tem um aplicativo Invernada da Embrapa também, que é gratuito, que ele te dá uma boa noção de gestão de fazenda, tem alguma coisa com clima, com a planta forrageira, né? Então, esses programas que utilizam-se da simulação, eles são interessantes que você pode simular em qualquer região, né? Que aí você só coloca a cidade que você está lá, o Bovexo é assim. Você põe a cidade, ele já pega a média dos últimos 10 anos e já te dá uma projeção de produtividade, adubando ou não adubando, né? Tal planta, essa ou aquela. É interessantíssimo. Existe sim, tá? Tem um custo, mas existe. Interessante isso para o pessoal aí na prática entender melhor. Também a gente recebeu muita pergunta no desespero, sabe, professora? Porque Sim. o outono chegou, né? O pessoal achou que ele ia demorar, que a estação do ano não vira, que não vem aí o período da seca, e ele veio, chegou. E aí muita gente chegou para a gente perguntando. Não tive planejamento nenhum, né? Uma das perguntas que a gente recebeu, né? E o que ele pode fazer hoje para melhorar o que ele tem hoje? Se ele começasse hoje a tentar fazer alguma coisa. Senta. Respira fundo. Eu tava segurando Senta, respira fundo. Né? E aí você pensa e fala. O primeiro pensamento que você tem que ter é o seguinte: ano que vem eu não posso fazer isso. Eu vou ter que me planejar para não passar esse EP, tá? É uma situação assim muito complicada, né? Então eu até fiz um podcast com a doutora Giovana Maciel e ela falou o seguinte, eu achei isso tão interessante, estou me apropriando da frase dela aqui. Vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém que eu te contei, tá, Ana? Eu vou te falar. Isso é a Giovana falando, eu achei tão engraçado. Esse ano tem seca. Esse é um segredo que eu tenho para te contar. Todo ano tem seca. E todo mundo sabe que tem, então tem que se planejar. Tá? Então, nesse caso, ou você vai ter que comprar seu volumoso, não dá para você plantar nada agora, não inventa de plantar capiaçu, não dá para você plantar sorgo, não dá para você plantar nada. Tá? Não dá para você plantar milho, você não tem condição de fazer nada disso. O que você pode fazer é tentar jogar nos seus pastos uma forrageira de inverno, né? Aveia ou azevém, se você tiver a possibilidade de fazer uma irrigação,
né? Ou que seja um molhamento, né? Então você joga lá uma água para poder dar uma quantidade de água suficiente para essas plantas. Tá? É o que você tem condição de fazer. Ou então você vai usar uma cana que você possa vir a ter na propriedade, uma capineira que está passada, pelo menos para os animais não morrerem de fome. Tá? Mas o planejamento forrageiro ele é essencial porque a seca está aí todo ano e você sabe que, por exemplo, aqui na nossa região, né, ela dura 180 dias. Nem mais, nem menos, né? Então, quer dizer, às vezes até mais. Mas, de toda forma, a gente já tem que fazer um planejamento para esses 180 dias com uma folguinha de pelo menos 20%, né? Sempre tem solução, né? Na reza tem. A solução tá ali. Vamos rezar. Assim, esse tipo de pergunta realmente faz a gente rir, assim, porque, na verdade, é um riso de desespero, pessoal. Não tô sacaneando a pessoa de falar assim, né, você tá agora lascado. Não é isso, mas é de um desespero. Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar aqui que eu fico até feliz de receber esse tipo de pergunta, porque quer dizer que agora o produtor realmente se despertou. Porque eu vejo, né, quando a gente vai para as propriedades, que acaba que eu encontro muito produtor que ele não pensa. Ele é um ser bruto ali que está fazendo serviço de noite, tira o leite, aí vai lá, compra o medicamento que está faltando, alguma coisa e tal. E aí ele não para, ele não entende realmente o que aquela propriedade está precisando. O negócio vai sendo atropelado. Então, eu até te entendo agradeço. isso, sabe, Ana? Eu até entendo isso, Ana, porque a lida, ela é muito complexa, né? Ali no campo, todo dia, muita coisa para resolver, uma cerca que está ruim, um bebedouro que estragou, né? Você tem que resolver a ordenhadeira que não funcionou, a luz acabou, tô sem ordenhadeira, hoje é na mão. Mas tem um outro pecado também, sabe, Ana, que eu acho que ele é muito grave, que é não anotar. A falta de anotação é um problema gravíssimo na nossa pecuária. Muito grave. Tá? Então, você não fazer essas anotações, o produtor de leite ele ainda anota um pouco mais que eu de cor. Você não anotar é muito complicado. Vocês fazem muitas anotações de cunho produtivos. Vocês anotam lá a data da cobertura, a inseminação, né? Então, os produtores anotam muito essas coisas mesmo. Né? Às vezes, um controle leiteiro, né? Mas, assim, os dados de entrada e saída mesmo de dinheiro, os dados econômicos, raramente a gente vê, sabe, Ana? Então, se você não anota, você não quantifica. Você não pode melhorar aquilo que você não mensura. Né? Então, vamos pensar na nossa casa. Né? Então, eu sei que o que eu estou gastando? Eu gasto muito com água, com luz, com comida, eu gasto com gasolina, IPVA. O que eu estou gastando mais? Olha, o carro está consumindo muito, não está dando, o IPVA é caro, o seguro é caro, nós vamos ter que trocar esse carro aqui porque não está dando. Porque é ali que meu carro está apertando. Eu estou apertado de dinheiro, eu tenho que saber onde eu tenho que soltar. Tá? Ou então pode ser assim, não é o carro não, o problema é que a gente vai todo domingo comer fora, a gente vai todo final de semana comer fora, então não dá mais para fazer isso, porque eu sei quantos por cento do meu orçamento eu gasto com aquilo. Então se você não anota, você não sabe aonde você está, aonde que essa corda está te apertando. Comida é o que mais aperta, depois é mão de obra, tá, pessoal? Sempre assim. Aí tem uma outra coisa, se você tem que anotar o quanto você está gastando de medicamento. Porque não é certo você gastar uma porcentagem muito alta com medicamento. Se você está gastando muito com medicamento para mastite, alguma coisa nesse sentido, veja se não vale a pena você pagar uma assistência para melhorar os seus índices, para diminuir mastite. Porque só com o dinheiro que você vai economizar com medicamento, você consegue pagar uma assistência técnica nesse sentido. Mas você só vai saber disso se você anotar. Quantos produtores de leite chegam com o cheque do laticínio e entregam na casa agropecuária? Quantos fazem isso? Isso é uma realidade que me dói profundamente. Você precisa saber dos seus gastos. Quando você fizer essas contas, você vai ter uma vontade imensa de melhorar seus pastos. Porque você vai ver que o que está te lascando é você corrigir erro de manejo de pasto no concentrado. Isso te regaça. Isso acaba com você. Você tem uma ração balanceada adequadamente para suas vacas? Você precisa saber se ela está. Que às vezes você está colocando, sua vaca está cagando milho inteiro. Isso é dinheiro jogado fora. Quem desperdiça tostão nunca chega a milhão. Quando você fica desperdiçando um grão de milho inteiro que não foi nem tocado pelas bactérias do rumen, é dinheiro jogado fora. Entende? Então você tem que quantificar todas essas coisas. Será que tá bom isso? Será que isso está certo? Será que está certo eu não investir no meu pasto e ficar investindo em concentrado? Quanto você gasta de concentrado? Mas será que o meu concentrado está bem balanceado?
Será que eu não tenho condição de comprar um núcleo, tentar comprar uns farelos para eu mesmo fazer essa mistura aqui? Do que ficar comprando o produto já pronto, porque fica mais barato para mim? Será que eu não consigo juntar lá no sindicato, ou na associação, ou na cooperativa, e todo mundo comprar os alimentos para a gente conseguir um preço mais barato? Então, você tem que anotar. Aí o produtor chega para mim e fala assim, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso. Eu já comecei o vídeo, foi nesse vídeo que o cara falou assim, nossa, a professora é brava, teve um produtor que falou que eu sou brava. Eu não sou um doce não, tá, pessoal? Eu não sou um doce de pessoa não, mas eu acho que eu sou uma pessoa, mas não sou grossa de tudo não. Quando precisa, eu sei ser delicada, tá? Mas tem umas coisas que me tiram profundamente sério. Eu já comecei o vídeo falando assim, eu faço assim, né, na selfie, né? Eu falei assim, aí tem produtor que vai chegar aqui pra mim e vai dizer assim, ô professor, eu não quero nem fazer a conta, porque se eu fizer a conta, eu vou ver que eu tô no vermelho e vou me desesperar. Não pode. Se você tiver esse pensamento, você nunca vai melhorar. Você tem que fazer a conta, você tem que saber aonde que está o seu erro, para você saber, inclusive, aonde você pode investir. Né? Então, aí o produtor chegou para mim nesse vídeo, ou algum produtor foi e respondeu assim para mim, ô professora, mas eu anoto, eu só não sei o que eu faço com esses dados. Isso é um outro problema, né? Ele anota, mas ele não sabe. Então, vamos fazer só o seguinte, faz entrada e saída. Você foi na agropecuária e você comprou lá, você pega a notinha da agropecuária, bota ela num caderninho no mês, e depois você só soma. Quanto você gastou com concentrado, quanto você gastou com medicamento, quanto você gastou com semente, quanto você gastou com colchete, quanto que você gastou de fio, tá? Todas essas coisas. Você vai anotando tudo lá e vê que isso é saída, isso é gasto. Tem umas coisas que você vai gastar todo mês, tem outras que são esporádicas. Você tem que ter isso anotado. Se você começa a ter que ficar substituindo um montão de morão todo mês, quem sabe você não se capitaliza um pouquinho e já não compra logo um monte para você conseguir um preço melhor. Isso é planejamento. Planejar não é só fazer planejamento forrageiro, é fazer o planejamento de toda a propriedade. Aí eu vou aproveitar, Ana, se você me permite fazer aqui uma propagandazinha, eu quero aproveitar para dizer que eu consegui, eu me sinto assim muito honrado de ter conseguido, tá, pessoal? Eu consegui uma live com o Antônio Schacker. O Antônio Schacker, ele é um zootecnista que trabalha com gestão. E ele tem uma agenda ocupadíssima. É uma pessoa muito solicitada, dá consultoria no Brasil inteiro, uma pessoa muito boa no que ele faz. E ele trabalha com gestão de fazenda. Eu consegui uma live com ele para segunda-feira agora. Eu só não sei se vai ser às 19 ou às 19h30. Eu já vou fazer a propaganda, eu vou confirmar com ele. No YouTube, Forragicultura e Pastagens. Eu convido todos vocês a assistirem, porque ali vai estar o pulo do gato. O que fazer com os dados depois de anotar e quão importantes são essas anotações. Porque depois que vocês anotam, vocês veem que vão mudar a visão de vocês da propriedade. É como se vocês estivessem vendo de cima. É como se você estivesse vendo a sua propriedade do alto. Né? Então, quando você vai fazer um planejamento para dividir os piquetes, quando você vê ela no Google Earth, por exemplo, é muito melhor. É muito melhor. Quando você faz qualquer... Você adora. Vê se você não gosta de ver sua propriedade lá quando chega alguém com o celular mostrando aqui é a propriedade. Se você olhar lá de cima, assim, é muito melhor. Você tem uma visão muito mais completa. Você sabe onde está passando a água, você sabe onde tem um morro mais alto. Então, isso aí é importante. Né? Você olhar a sua propriedade de cima, você fazer essas análises. E aí você diminui o custo. E a melhor forma de diminuir o custo é investindo no pasto. Eu gosto de acrescentar aqui, professora, que além de fazer essas anotações, né, independente de onde você goste de anotar, que seja no computador ou no seu caderninho, é muito importante da gente revisar essas anotações. Então, se proporcione aí um dia que é mais tranquilo aí para você, se é um sábado, se é um domingo, se é uma segunda, se é uma quarta, independente do dia, mas para e dá uma olhada, né? Dá uma olhada ali para você entender semanalmente isso, porque sim, lógico que quando a gente começa esse processo, a gente vai ficar às vezes horas, mas quanto mais a gente for fazendo, a gente vai pegando rapidez naquilo e vai entendendo os números. Porque às vezes analisar ali com um mês é muita coisa, o montante é muito grande de número. Então, às vezes o produtor se perde e fala, nossa, já confundi tudo, nem sei a data daquilo. Então, pegando a semana, a gente sempre coloca isso aqui no Taquara Preta, às vezes vai te facilitar visualizar aquela questão sua, né? E aí, isso para tudo, né? Às vezes a gente fala assim, planeja. O produtor acha, nossa, Carol tá falando aí, tipo, o lema dela é planejar. Mas é isso, pessoal. Mas quando a gente consegue realmente olhar a situação, a gente vai ser mais eficiente, a gente vai realmente conseguir atender o animal. É basicamente isso que a gente deseja, né? E quer ir para você no seu sistema de produção.
Bem, tem uma pergunta, tá? Vamos lá. Porque você é popstar, né, professora? Você é popstar, então é outro nível, né? Sou Bem, só mais uma na fila do pão. Como diz o outro, né? Sou mais uma na fila do pão tentando fazer alguma coisa para a nossa pecuária, porque é a nossa pecuária, é o nosso agronegócio que segura a economia desse país. Nós temos que ficar forte, nós temos que ser forte. A gente tem que melhorar a nossa pecuária, porque a nossa economia, o país depende da gente. O problema é que o país não reconhece isso, né? Mas a gente reconhecendo já tá bom. Mas vamos lá, vamos para as sim, perguntas. Se eu tiver ao meu alcance, vamos responderei. lá. Não, tranquilo. Bem, chegou para a gente também perguntando assim: eu devo fazer a análise de solo todo ano? E por que eu devo fazer essa análise de solo todo ano se eu uso o mesmo passo? Então, isso aí depende um pouco. Essa pergunta é muito interessante, viu? Parabéns aí para quem fez essa pergunta. Você vai perguntar para mim, eu, professora Janaína, eu não faço análise de solo todo ano aqui no nosso sistema rotacionado de Mombaça. Eu tenho um sistema para produção de gado de leite em Mombaça aqui na universidade, tá? Eu não faço análise de solo todo ano. Eu vou dizer por quê eu não faço todo ano e por que eu deveria fazer. Vou explicar essa situação. Essa área que a gente fez esse sistema rotacionado nosso aqui era a área, gente, que ela era o lixão aqui do município. Era o lixão mesmo. Até hoje, quando a gente está fazendo experimento ou cartando alguma coisa, lá a gente acha pedaços de chinelo, braço de boneca. Outro dia tinha um braço de boneca para fora, numa outra área lá, e uma aluna minha, saiu gritando que tinha um corpo. Eu falei, aham, um corpo, tá sentindo cheiro de corpo aqui, alguma coisa nesse sentido. Aí um outro aluno brincou, pegou o braço da boneca, jogou nela. Nossa, gente, uma zoada danada. Essas coisas são as boas coisas do experimento. É uma área que era lixão. Então a gente tem um histórico dessa área, desde quando foi removido todo aquele material, ficou muita coisa ali. E aí, durante uns 10 anos, o pessoal estava fazendo análise de solo todo ano. Mas hoje a fertilidade do solo está prontinha, tá, gente? Hoje aquele solo está com a fertilidade assim, top. Né? Então a gente não precisa fazer análise de solo todo ano. Então o que eu faço? Eu só faço adubação com nitrogênio e potássio. Agora vamos lá. Você tem o mesmo passo num sistema extensivo. Vamos falar dos dois sistemas aqui, o extensivo e o intensivo. O Instagram não tá derrubando mais 1 hora de live, não, né? Bem, tava deixando um pouquinho mais, mas é Tá, tipo uns 10 minutos a mais tá. só. Então, só te falar um Tô de negócio, olho então. aqui. Então, Ana, deixa eu te falar um negócio. Se eventualmente ela cair, salva ela no seu IGTV, por favor, para Tá. depois a gente Não, pode tirar e deixar. colocá-la no YouTube, aí depois a gente continua, se for o caso, tá? Aí você salva ela, deixa no IGTV Sem que eu vou problema. pegar e levo lá pro YouTube, tá? Se você tem um sistema extensivo, tá? Um sistema em que você tem lá uma braquiária decumbens ou até mesmo uma marandu, que são pastos grandes, poucas divisões, tá? Um sistema mais extensivo que você tem uma taxa de lotação baixa, porque a sua capacidade de suporte é baixa, porque você aduba pouco ou não aduba, tá? Se você já fez uma análise de solo, você tem o seu solo, fez uma calagem de superfície, você jogou uma adubação fosfatada, você vai trabalhar com adubação nitrogenada anual, uns 50 kg de nitrogênio por hectare ano e uns 20 kg de K2O por ano, tá? E aí você pode ficar uns 3, 4 anos sem fazer análise de solo. Mas não deixem de adubar com os 50 kg de nitrogênio por hectare ano. Não deixem de fazer isso, tá? 50 kg de nitrogênio por hectare ano é o mínimo do mínimo que você pode jogar no seu sistema de produção. Tá? Então, às vezes, se você dobrar isso para 100, você consegue aumentar muito sua taxa de rotação, porque você aumenta sua capacidade de suporte. Tá? Beleza pura. Aí, se você tiver um sistema intensificado, esse sistema você tem que ter uma preocupação maior. Porque, veja bem, se a gente trabalha num sistema que tem altas doses de adubo nitrogenado, porque aonde eu entro com altas doses de adubo nitrogenado? Eu entro em sistemas que me exigem muito. Por exemplo, a minha taxa de lotação aqui, ela já foi, em 2000, não lembro o ano de experimento da Luísa, acho que 2015, 2016, quase 8 unidades de animal por hectare. Só que eu consegui isso, Ana, com 700 kg de nitrogênio. Foi a custas de 700 kg de nitrogênio por hectare ano, entendeu? Compensou a minha produção de leite, pagou 700 kg tranquilamente. Ó, beleza. Agora eu estou com uma taxa de rotação em torno de 5, mas eu estou usando 300 kg de nitrogênio. Então, vocês estão entendendo que existe uma relação? Né? Se eu quiser apertar o pasto, eu tenho que dar para ele forma de apertar. Né? Eu não vou querer pegar um Fusca e competir com uma Ferrari, pegar um Fusca e meter 140 nele, que eu não vou conseguir. Na Ferrari eu vou a 180. E estabar com minha cara lá, tô fora. Prefiro ficar no Fusca, mas tudo bem. Entendeu? Então, se você quer apertar o pasto, você tem que dar a condição para ele. Mombaça, o Caio tá perguntando, meu capim é Mombaça. Tá? Se você quer apertar, você vai.
Então, eu tô trabalhando agora mais tranquila. Eu não tô apertando tanto, tô trabalhando com 5 unidades porque a gente tá com pouca vaca, então eu não preciso botar tanto adubo. Só que, de repente, o pessoal da Epamig às vezes avisa assim, a gente trabalha em parceria com a Epamig, as vacas e a área de pastagem, inclusive, é da Epamig, mas é colado com a universidade, é a mesma fazenda, né? Aí, às vezes, tem umas vacas não sei aonde, eu tenho que trazer para aí. Nós vamos ter que apertar o pasto, não vamos? Então, eu vou ter que dar para ele mais adubo. Aí, o que acontece? Quando eu trabalho com essas doses muito altas, deixa eu explicar o que acontece para vocês. Aí justifica, talvez, eu fazer uma análise todo ano, ou ano sim, ano não. Sabe por quê? Cada molécula de nitrogênio que entra na minha planta, cada nitrogênio que entra, sai da minha raiz o elemento que acidifica o solo. Então, para cada nitrato que entra, sai um H+. Porque o que é pH? Né? Quem está ouvindo a gente aí que nunca ouviu falar, a sigla pH, não sei se você já se perguntou isso, você produtor que está ouvindo a gente, o que ela significa? P de potencial, o H hidrogênio iônico. O pH é potencial hidrogênio iônico. O que quer dizer isso? Tá? Eu tenho H demais. Então fica aquelas moléculas lá de H soltas no solo e acidifica o meu solo. Tá? Então o que acontece? Cada nitrato que entra, que o nitrogênio, a planta consome ele por nitrato, sai um H. Então, se eu meto 700 quilos naquele troço, tá entrando nitrogênio pra caramba. Pá, pá, pá. E o que tá acontecendo? Sai H, sai H, sai H. Então, meu solo acidifica. Então, às vezes, você pensa assim, nossa, professora, mas eu tô trabalhando com 700 quilos de nitrogênio no passado, tava uma beleza, eu tava com 8 A por hectare. Esse ano o Mombaça não tá respondendo, tá ficando amarelado, tá esquisito. O que você acha que tá acontecendo? Confere lá. Provavelmente tá com pH complicado. Tá? Então, gente, essa questão, se o seu sistema for muito intensificado, eu não sei quem fez a pergunta, se o seu sistema for muito intensificado, tá? Você tem que ficar mais de olho no seu solo. Tá? Aí sim justifica você fazer ano sim, ano não. Tá? Fora isso, 4 anos aí você faz de novo uma análise de solo. Tá? Mas não se esqueçam, não negligencie nitrogênio e potássio. Por quê? Nitrogênio e potássio, eles são rapidamente absorvidos pela planta. Então, eles acabam muito rápido do solo. O fósforo não. O fósforo é um menino obediente. Você joga, ele fica paradinho lá até ele conseguir ir para a solução do solo e a planta absorver. O nitrogênio e potássio são aqueles criança encapetada, que quer correr, quer ir para longe, quer agitado, muita energia. Entendeu? Então, eles são absorvidos rapidamente. Então, tem que, por favor, tá? Não precisa fazer análise de solo todo ano, mas tem que adubar todo ano, tá, gente? Calagem também, você pode ficar um tempão sem se preocupar com calagem. Alguém perguntou aí, Ana, só para complementar essa questão do gesso. O gesso ele é bacana, porque o gesso ele acaba. O gesso não corrige pH, tá, gente? Então ele não vai resolver o problema relacionado ao potencial hidrogênio iônico. Mas o gesso ele é interessante porque ele vai neutralizar alumínio e vai colocar cálcio em camadas mais profundas. Tá? Então é interessante trabalhar com gesso. Aí perguntaram qual o melhor momento, quando não usar gesso? Podendo, usa. É isso que eu tenho para dizer para você. Podendo, usa, tá? Mal não vai fazer. Te garanto que não. Só vai te trazer benefício, tá? Vê a relação custo-benefício na sua região e pronto. Sim, boa. Bem, professora, também chegou pergunta do Capiaçu, né? O Capiaçu realmente Sim. virou estrela atualmente. E o produtor, ele queria saber o seguinte, qual que era a opinião da senhora para a época da seca? Ele já tem o capiaçu e ele queria saber se seria interessante partir para fazer silagem ou só picar e colocar no coxo. Depende da distância que a sua capineira está do coxo. Porque o que a gente tem que otimizar hoje, o primeiro gasto que você tem na sua propriedade é com comida. O segundo gasto que você tem é com mão de obra. Né? E a gente está com um problema sério de mão de obra no meio rural. Todo mundo está reclamando, a gente está com um problema de equipe muito sério. Tá? Então, essa questão de cortar capim todo dia oferecendo coxo é uma coisa assim, muito complicada. Final de semana você não tem funcionário, aí você tem a tentação de cometer o pecado, né, Ana, que é o nosso tópico de hoje, os pecados. Você tem a tentação de cometer o pecado de cortar no sábado para fornecer sábado e domingo, capim picado. Porque domingo tem que ir na missa, porque domingo tem que almoçar na casa da sogra, aí vamos picar tudo no sábado para oferecer, vai ter o churrasquinho, entendeu? Aí você tem essa tentação de fazer isso, que eu até compreendo, tá? Não estou condenando, não, porque a gente sabe que a vida na roça não é fácil, não.
tá? Mas não é certo. Então, assim, né, essa propriedade que vocês viram ontem e hoje lá nos stories, é tudo para silagem. É tudo para silagem. Coloca o silo pertinho do seu, do seu curral, meu filho, e é mais fácil você tratar assim do que ficar picando, cortando e picando todo dia, levando para tratar no cucho. Eu prefiro a utilização do capiaçu para silagem. Ele, inclusive, na verdade, ele foi mais lançado para esse propósito, né? De utilização para silagem. Sim. Mais Eu até perguntas? queria colocar aqui que eu vi a sua live com o Paulino da Embrapa, né, falando do Sim. cabiaçu, e eu gostei muito, né, do exemplo que ele deu para o compost, que ele foi num sistema de compost e eles estavam usando silagem de capiaçu. Então, às vezes, o pessoal eu também recebo muito questionamento sobre isso, assim, eles pensam que eu estou pensando num sistema de compost e aí não cabe uma silagem de capim, não cabe nada a não ser silagem de milho, sabe? Eu vejo muito pensamentos, assim, bem truncados quanto a essa questão da alimentação. E quem... Desculpa, pode falar, Ana, desculpa. Não, é porque eu acho que a gente precisa realmente entender sobre a produção de forragem, sabe? E não colocar só, tipo assim, eu vou só para uma coisa, só tem essa opção da silagem de milho para esse sistema, eu só tenho a opção aí de pasto para esse sistema, sabe? Eu acho que a gente tem uma gama hoje muito grande, é preciso que o produtor realmente entenda aí tudo que ele tem de até de tecnologia para estar usando. Essas forrageiras que são lançadas no mercado, elas são tecnologias, tá, pessoal? Então, quando chega um Zuri, um Kenya, um Tamani, quando chega um Paredão, um Miyagi, isso é tudo tecnologia que está sendo gerada de um jeito ou de outro. Que está sendo gerada nas universidades, nas Embrapas, né? Então, essas tecnologias são utilizadas e elas têm que chegar para vocês da melhor forma. O capiaçu, ele é uma tecnologia que foi muito bem aceita pelos produtores. Né? A gente tem algumas tecnologias que a gente destaca que foi aceita na humanidade com muita rapidez. Por exemplo, a câmera fotográfica, né? Que a gente saiu daquele filme, aquele rolo de filme, alguns de vocês devem se lembrar, que levava para revelar. Né? E aí queimava o filme inteiro, se você abrisse a portinha, não sei das quantas. A gente aceitou muito bem essa tecnologia. Né? Rapidamente a gente aboliu o filme. E aí o capiaçu, ele é uma tecnologia desse jeito. A gente rapidamente absorveu o capiaçu. Mas o capiaçu, ele tem algum... O cara pode usar o capiaçu no compost barn. Só que ele sabe que ele vai ter que completar a exigência daquela vaca. Que a vaca do compost barn não é a vaca do pasto. Tá? Nós estamos falando de coisas diferentes. Eu sou completamente adepta à produção animal a pasto. Sou mesmo. Tá? Se você chegar para mim e falar assim, professora... a Rodrigo falando que não é da época dele, né? Não é, Rodrigo, tá bom, que você nunca tirou foto no filme. Se você chegar para mim e falar assim, professora, eu quero fazer um compost barn, eu falo, ok, não posso te atender. Comigo você não vai conversar. Porque eu sou adepta da produção a pasto. Tem umas conversas que eu já ouvi várias pessoas comentando, o Brasil vai trocar e vai passar a produzir tudo confinado, não sei o quê, porque é mais eficiente, porque a gente tem que devolver as terras para a floresta. Não vai. Não vai, não caio nessa. Talvez os meus netos possam ver esse processo de transformação, mas o meu filho... Você vê que meu filho já é velho também, eu já estou esperando neto, né? Meu filho já tem 21 anos, gente. Olha só, eu tô velha pra caceta, daqui a pouco eu tenho... Sério. Meu filho... Aí, talvez os meus netos vejam alguma coisa relacionada a esse processo de transformação, mas não vai, sabe? Porque a vocação do país é essa. Nós temos essa vocação e nós temos um mercado que está de olho na gente justamente porque a gente produz a pasto. Nós vamos ser valorizados por isso. O mundo inteiro vai estar produzindo o troço confinado, nós vamos lá estar com o bem-estar do animal, o que é justíssimo, correto, pensa no animal. Entende? Nós estamos cada vez mais produzindo em sistemas integrados, com sombreamento, para ter maior produção. Gente, sombra no pasto aumenta sua produção de leite em até 20%. Isso aí é fato. Isso é outra coisa que vocês têm que pensar. A gente pode vir fazer uma live só para falar disso aqui. Entendeu? Então, e água também. Água de qualidade, todas essas coisas fazem uma baita diferença. Então, o capiaçu pode ser utilizado para o compost barn? Pode, mas você vai ter que completar com concentrado, tá? O capiaçu ele tem um problema de NDT, a energia dele às vezes não atinge a exigência dos animais, tá? A fibra dele tem uma baixa digestibilidade, mas, gente, ele é uma forrageira que atende perfeitamente esse sistema de produção que nós temos a pasto, mesmo que no rotacionado, ele atende, gente. Ele vai atender. Aquela vaca que na seca não tem o mombaça que está rotacionado, que ela não tem o tamanho que está rotacionado. Ele vai atender. Tá? Então, e a vantagem é que você não tem que plantar ele todo ano, ele é perene, você só vai lá e corta. E faz a sua silagem.
Aí o que você pode fazer? Coloca um farelo lá dentro do seu silo, que você aumenta pra caramba a qualidade dele. Bota um sequestrante de umidade. Entendeu? E aí você vai lá e tem várias estratégias para que você possa melhorar o teor de proteína dele, né? Para você facilitar o processo fermentativo pelas bactérias. Então vamos, essas tecnologias, gente, elas já existem. É só a gente saber como transmiti-las para vocês. É o que eu estou tentando fazer desde março do ano passado com essas redes sociais, para tentar transmitir isso para vocês da melhor forma possível. Eu procuro, Ana, responder todo mundo que me chama. De vez em quando, umas perguntas somem lá para baixo, sabe? Às vezes eu fico sem responder, mas o que eu quero falar para vocês, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, gente, se eu não responder, pergunta de novo, não tem problema, tá? Pergunta de novo que eu volto e respondo, porque aí sumiu lá embaixo e eu não acabei não vendo a pergunta, tá? Sim, acaba que a gente recebe muita coisa, e não é por mal, não, é porque vai passando mesmo. Professora, a gente tem mais algumas perguntas, mas eu tô com medo aqui do Instagram, então eu vou fazer uma do Flávio aqui, que rolou aqui, bem interessante, que a gente não falou, de planta invasora. E ele perguntou o seguinte: eu tenho algumas plantas invasoras, ele colocou aqui na nossa live. E aí eu primeiro devo combater essas plantas e depois adubar, ou adubar e depois combater as plantas? Não, primeiro você combate. Primeiro você combate as plantas. A primeira coisa que tem que fazer, porque olha só, eu vou explicar uma coisa para vocês. Planta invasora é sinal clássico de que não tá, a coisa não está boa. Tá faltando alguma coisa. Porque a planta invasora ela é mais eficiente no uso dos nutrientes do que a planta forrageira. Então, se ela apareceu, é porque está faltando algum nutriente para a forrageira e a forrageira não tem força para competir. Tá? Ela não vai ter força para competir. Então, ela apareceu. Então, o que você vai ter que fazer primeiro, Flávio? Primeiro você vai eliminar essas plantas invasoras e depois você vai entrar com adubação para você fortalecer a sua planta forrageira. Porque se você jogar adubo com a planta invasora em atividade fotossintética, ela vai competir com esse adubo, você está adubando planta daninha. Então, não. Primeiro você acaba com a planta invasora e depois você vai lá. Aí, nesses buracos que as plantas invasoras deixaram, compra a semente do seu capim, joga lá nesses buracos, dá uma força pro seu capim. O que você faz? Quando você acabar com essas plantas invasoras, dá uma roçada no seu pasto, tá? Então coloca uma alta taxa de rotação, deixa ele bem baixinho, semeia de novo com semente de boa qualidade, faz uma análise de solo, né? Faz a adubação que for necessária depois que você eliminou a planta invasora ali. E aí semeia de novo nesses buracos, tá? Você vai precisar de bem menos semente. Semeia ali a lanço mesmo, naquelas localidades onde você tirou as plantas invasoras. Lá no Rodrigo, o Rodrigo Fugente está assistindo aqui, ele tem um rotacionário de Zuri. Ele tem 2 rotacionários de Zuri que são lindos. Eu já coloquei várias vezes aí na nossa página. É um exemplo para mim, essa propriedade dele. E ele está com um desses rotacionados, está com uma faixa lá de planta invasora. Então a gente já combinou, não sei se ele já conseguiu fazer isso. Ele vai jogar o herbicida e depois vai sementear o Zuri só naquela faixa que está cheia de invasora. Tá? Ana, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai deixar então a live salva no IGTV, né? Sem dúvida, não tem como não deixar gravada. Tá. Não tem como. E aí você me autoriza a deixar lá no YouTube também? No meu canal? Acho que não tá. Isso é complicado. Deixa eu pensar. Mas Você lógico que eu deixo fazer. Bem, gente, realmente a gente recebeu muita pergunta. Depois eu vou até fazer um feedback aqui com a professora para ver que ela também já tem muito material na página dela. Vão lá, né, na página do grupo, lá, Forra de Cultura e Pastagem, não deixem de ver, tem live muito explicativa. Essa do Capiaçu aí, pessoal, tá bem interessante. Então a gente vai encerrando por aqui, mas, meu Deus, que live! Eu chorei, eu ri, foi sensacional, assim, eu tô arrepiada, literalmente. Foi muito bom. Muito obrigada, professora, muito obrigada por ser essa mulher aí tão representativa, trazendo conhecimento para a produção realmente aí, nossa, realmente fortalecendo cada vez mais o campo, mostrando o quanto que a gente está aí, dando mão, dando conhecimento a esse produtor. Muito obrigada por tudo que a senhora tem colocado aí, o seu serviço literalmente aí, né, na rede social. Eu que te agradeço, Ana, o convite, a confiança. Agradeço, sobretudo, né, Ana, as pessoas que ficaram nos ouvindo. Tinha bastante gente aqui, tem bastante gente ouvindo a gente. Agradeço vocês aí pela confiança e por tudo. Alguém perguntou o link. O nosso Instagram, ele é Forras de Cultura e Pastagens. E aí eu vou dizer para vocês, tudo é Forras de Cultura e Pastagens, tá? Eu não sei, Ana, se você tá no nosso grupo do Telegram, eu vou te passar o link depois. A gente tem grupo no Telegram, a gente tem podcast, a gente tem o YouTube, é tudo, sempre Forras de Cultura e Pastagem. Twitter,
tá? Tudo forra de cultura e pastagem. Então eu procuro postar coisa todo dia tem alguma informação, alguma coisa nova, né? Então eu vou ficar muito contente se tiver vocês lá. E também quem segue o Forra de Cultura e Pastagem ainda não segue o pessoal aí, segue de volta, vamos fazer umas trocas, né? Porque informação de qualidade é sempre importante, tá, pessoal? Então, Ana, muito obrigada de coração pela confiança e pelo convite. Adorei estar aqui com você, você é extremamente simpática. Um dia a gente se conhece ao vivo, a gente está tão pertinho, quem sabe você não vem aqui em São João ver o nosso trabalho de pesquisa, já fica o convite. Aí o Dalso brincando que a Forragete influencia. Queria ser sua aluna já. O Dalso brincando. Professor Dalso, um abraço enorme para você. Tem pessoas muito queridas aqui também que estão sempre acompanhando. O professor Dalso é um amigo de longa data. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Ô, pessoal, eu vou deixar o link do Telegram, então, lá no Stories do Instagram, tá? Eu fecho aqui e já deixo o link lá para vocês, tá? Do grupo do Telegram. Tá? E é muito bacana porque tem muita discussão com os produtores lá. Muito obrigada, gente. Estou vendo uns elogios aí. Eu só faço o meu trabalho, eu sou funcionária pública. Quem paga o meu salário são vocês, é o contribuinte brasileiro, né? E eu decidi que vocês podem contar comigo para essa empreitada de tentar melhorar o sistema de produção a passo, porque não é mais do que a minha obrigação. Então, a funcionária pública é uma funcionária do público. Então, eu estou aqui para servir a vocês que pagam o meu salário. E não estou falando isso de demagogia, porque eu não preciso disso. Eu estou falando que é de coração mesmo. Eu acho muito injusto numa época de pandemia eu simplesmente me trancar nas quatro paredes da minha casa, enquanto o cara que vende a pipoca na escola está num aperto danado. Então eu decidi, né, que eu podia ajudar as pessoas dessa forma e eu acho que o alcance está bem bacana. Né? Então, como eu já falei, não é demagogia, é uma vontade mesmo de ajudar quem está precisando. E eu estou vendo que precisa mesmo, pelas perguntas que a gente recebe, né, Ana? Isso aí, os produtores precisam. Então, eu estou aqui para isso, tá, pessoal? E pode mandar mensagem que vocês quiserem, que na medida do possível a gente responde, tá bom? Um abraço enorme, foi um prazer, Ana. Beijo, pessoal. Fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau. Amanhã eu espero vocês aqui no Forra de Cultura e Pastagem às 20 horas. Vamos falar sobre recuperação de pastagem degradada com o Carlos Maurício, que é top também, vocês vão adorar. Abração. Isso mesmo. Bora lá. Tchau, gente. Uma excelente noite para todo mundo. Tchau.